Olá, galerinha, eu sou o professor Éder Fabeni, né? Para vocês que já conhecem. Galerinha, é o seguinte, nós vamos iniciar nossas turmas de mentoria já agora em fevereiro, beleza? Mas antes de iniciar, eu quis fazer um vídeo para explicar especificamente o que nós vamos trabalhar. Então, basicamente, nós vamos fazer mentoria de duas disciplinas, então duas mentorias. Vamos estudar AFA, Administração Financeira e Orçamentária, e vamos estudar Administração Geral e Pública. Mas nesse vídeo eu vou explicar especificamente o que a gente vai estudar sobre administração financeira e orçamentária. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar mentoria. Professor, mas o que é mentoria? Mentoria é o aprofundamento em determinado assunto. Você aprofundar nesse assunto e preparar para qualquer banca. Segundo detalhe, nós vamos estudar preparando para todas as bancas, tirando como base as principais. Quais são as principais que trabalham com administração financeira e orçamentária? Nós estamos falando em CESP, FCC, ESAF, FGV e outras bancas que pegam essas quatro como padrão, tá certo? Então as questões se repetem muito. Então nós precisamos trabalhar todas as bancas, porque o nosso intuito é preparar para todos os concursos possíveis que caem esta disciplina. Detalhe, terceiro detalhe, nós vamos fazer teoria, trabalhar teoria, aprofundando na teoria, aprofundando em pegadinhas na malícia semântica. É muito importante que nós possamos trabalhar em cima da malícia semântica, explicando como as questões são cobradas, qual é a correta interpretação das questões. Questões essas, malícias, pegadinhas que não estão em livro. Então nós vamos passar durante a mentoria. Então o aluno vai ter um material teórico para poder acompanhar, mas vai precisar copiar muito, porque nós temos dicas, tá, que resolvem muitas questões e você não vai encontrar no livro. Principalmente quando a gente pegar um livro e não conseguir interpretar o que o artigo fala sobre essa lei. É uma lei extensa, então na verdade são várias leis e decretos que circundam a administração financeira orçamentária, que pode ser cobrado em prova como administração financeira orçamentária, finanças públicas, pode cair dentro de administração pública, dentro de economia, dentro de administração geral, dentro de direito administrativo. Resumindo, os tópicos dentro de administração financeira orçamentária são cobrados dentro de qualquer outra disciplina da área de direito, seja direito financeiro, contabilidade pública e assim sucessivamente. Muitas bancas hoje em dia não estão cobrando exatamente com esse nome, AFO ou finanças públicas. Estão cobrando tópicos desse assunto dentro de outras disciplinas. Motivo esse que nós precisamos estar bem preparados. O objetivo da mentoria é preparar vocês exatamente para encarar qualquer prova de qualquer nível que caia nesses assuntos. Então, especificamente, acompanhe aqui. Quais são os assuntos que nós vamos aprofundar na mentoria em 8 encontros, 32 horas aulas. Primeiro é a Lei 4.320, de 1964, tá certo? É a base. Vamos estudar também na Constituição de 88, do artigo 65 ou 69, que traz exatamente o que a lei falava. Ele vai ratificar muita coisa e trazer algumas novidades em relação à Lei 4.320 de 64. Alguns decretos nós vamos mencionar que são importantíssimos. Decreto 93872 de 86, Decreto 7.654, Decreto 20.910, todos eles estão relacionados diretamente a um assunto que despenca, chamado restos a pagar a despesa de exercícios anteriores. E também, por último, não pode deixar de ressaltar, Lei 101 de 2000, que você conhece como Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, especificamente, você percebe que são muitas leis e muitos decretos, mas o mais interessante é que todos eles tratam do mesmo assunto. Na mentoria, nós vamos aprofundar de uma forma em que os assuntos se tornem correlacionados, ou seja, o mesmo tópico, o mesmo assunto vai se repetir em quase todas as leis, o que fica muito mais fácil para o aluno aprender e uma quantidade menor de assunto. Tranquilo? Então, não se desespere pela quantidade de leis. Tá? Nós vamos correlacionar e perceber, olha, está sendo repetido com outras palavras, tranquilo? Mas, além disso, é importante salientar quais são os tópicos que nós vamos estudar e que são muito importantes e muito cobrados em concurso público, inclusive concursos públicos de nível fundamental, como caiu agora. Então, não importa se é nível fundamental, médio, superior ou superior master, não importa. São assuntos que caem ou direto na disciplina ou dentro de outra disciplina. Por exemplo, primeiro, nós precisamos estudar muito princípios orçamentários. Batata, caiu. Segundo, as leis orçamentárias. Muito importante. Leis orçamentárias. Outro,
créditos adicionais. Outro, receita e despesa. Restos a pagar. Despesas de exercício anteriores. Descentralização. Cai demais, descentralização para nível alto. Quem vai fazer nível superior. Não podemos deixar de falar também no ciclo orçamentário. Então, galerinha, esses tópicos que eu numerei são os mais importantes, que mais caem em prova. Claro que nós vamos estudar algo mais, esses são os mais importantes, mas é necessário que nós saibamos também a evolução do orçamento no Brasil, como ele chegou no Brasil, como ele surgiu, as mudanças que houveram em termos dos princípios, principalmente na competência, tá? Quando era só competência do executivo, só legislativo, ou seja, a evolução do orçamento no Brasil, as funções do orçamento, como o governo atua na economia, através de quais políticas públicas. Então é muito importante que nós tenhamos uma noção da evolução do orçamento no Brasil, fazendo uma correlação com a economia, sabendo quais são as políticas, quais são as funções que aplicam. Porque quando se fala em administração pública, se fala em bens e serviços ofertados para a administração pública, você está falando do orçamento. Se não existir orçamento, não vai existir administração pública. A administração pública, como atividade principal, como principal finalidade, é atender a sociedade, a coletividade, seja ofertando bens ou serviços. E isso se faz através do orçamento, que vai organizar as contas públicas, como será arrecadada a receita, como será transformado em despesa. Então, no curso, na mentoria, nós vamos abordar essas leis, esses decretos, sem se preocupar em gravar artigo, mas entender na prática como funciona, fazendo uma correlação, trazendo um pouco sobre a economia, trazendo um pouco sobre a contabilidade, trazendo um pouco sobre licitações, porque são assuntos atrelados. O orçamento, a administração financeira orçamentária, ela traz muitos assuntos atrelados: direito financeiro, contabilidade básica, contabilidade pública, economia, políticas públicas, licitações, está tudo atrelado. E nós vamos trabalhar de uma forma que você tenha uma visão global e possa resolver qualquer questão, independentemente do nível. Por isso nós vamos fazer uma mentoria bem direcionada. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, nós estamos aqui para esclarecer. Beleza? Grande abraço, galera, e até o dia da aula.